O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a teoria da complexidade, a nova ciência. E para falar sobre este assunto, estão aqui em nossos estúdios com muito prazer para a gente debater. É o professor Júlio Torres, ele é graduado em Economia pela UFC, especialista em Computação, também pela UFC, mestre em Informática pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em Educação Biocêntrica, atualmente cursando formação em Dinâmica Energética do Psiquismo, DEP. Professor do Departamento de Computação do UFC e do CCT da Unifor, professor do curso de pós-graduação do CETRED UFC, UES e outras instituições, ministra treinamentos e facilita grupos de desenvolvimento humano em empresas. Estudioso e pesquisador da teoria da complexidade, caos, fractais, catástrofes e lógica fuzzy, aplicada às organizações, à estratégia, à gestão e à educação. O outro convidado é o Roncalli Maranhão. Ele é graduado em administração pela UFC, especialista também pela UFC em consultoria organizacional, doutorando pela Universidade Autônoma de Madrid em organização de empresas com enfoque de complexidade e conhecimento. Ex-gerente de aeroporto da Varig, com experiência profissional internacional na Espanha, Tailândia e Estados Unidos. Atualmente é professor substituto no Departamento de Administração do UFC e microempresário. O outro convidado é o Antônio Alberto Teixeira, ele é economista, mestre em Economia Política, doutorando da interdisciplina do curso de Sociedade da Informação e do Conhecimento da Universidade Aberta da Catalunha. Ele está fazendo a tese sobre a utilização das tecnologias da informação e da comunicação e as suas implicações na atividade democrática, parlamentar e governamental. Foi presidente do Unesp, do Corecon Ceará e atualmente é professor do curso de mestrado e pós-graduação da UFC e da UVA e também da Universidade do Parlamento. Nós vamos pedir um pequeno intervalo, em seguida voltamos com o programa Universidade Viva. Hoje nós estamos falando sobre teoria da complexidade e a nova ciência. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Da previsão do tempo ao mercado de ações, das colônias de cupins da internet, à constatação de que mudanças diminutas podem acarretar desvios radicais no comportamento e no sistema, veio reforçar a nova visão probabilística da física. O comportamento de sistemas físicos, mesmo os relativamente simples, é imprevisível. A ideia de que a natureza seja fundamentalmente aleatória vai contra a nossa intuição. A física clássica de Isaac Newton, até o século XIX, estabelecia uma exata correspondência entre causa e efeito. Os cientistas tinham certeza de ser capazes de reduzir até as mais complicadas situações a interação de umas poucas leis simples e assim prever o comportamento dos mais complexos sistemas ao longo do tempo. O modelo do átomo postulado por Max Planck em seu revolucionário trabalho sobre a teoria quântica, publicada em 1900, e do universo proposto pouco depois, em 1905, por Albert Einstein, na famosa teoria da relatividade, mostram que nos extremos do muito grande, o espaço intergaláctico, e do muito pequeno, o das partículas subatômicas, as leis de Newton, um dos pilares da física clássica, não funcionavam.
Longe de ser previsível como um mecanismo de relojaria, a natureza nos aparecia agora aleatória como um lance de dados. O principal catalisador da teoria do caos foi o trabalho do meteorologista Edward Lorenz do Instituto Tecnológico Massachusetts Smith. No início da década de 60, Lorenz desenvolveu um modelo que simulava no computador a evolução das condições climáticas. Dados os valores iniciais, ventos e temperaturas, o computador fazia uma simulação da previsão do tempo. Lorenz imaginava que pequenas modificações nas condições iniciais acarretariam alterações também pequenas na evolução do quadro como um todo. Qual não foi sua surpresa ao descobrir que mudanças infinitesimais nas entradas poderiam ocasionar alterações drásticas nas condições futuras do tempo. Uma leve brisa de nevada, a queda de 1 grau na temperatura em Massachusetts e o bater das asas de uma borboleta na Califórnia poderiam causar furacões na Flórida um mês depois. Mas a segunda constatação é que é um pouco mais estranhas. Há padrões e regularidades por trás do comportamento aleatório dos sistemas físicos mais complexos, como a atmosfera ou o mar. Na verdade, o estado final de um sistema não é um ponto qualquer. Certos percursos aparecem, têm mais sentido do que outros, que ocorrem com muito mais frequência. Os estudiosos chamam de atratores estranhos. Eles permitem que os cientistas prevejam o estado mais de um sistema, embora quando precisamente não se tem conta. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: teoria do caos, teoria dos fractais, teoria da catástrofe, lógica fusa, e eu com isso? O que isso afeta na mente, o que isso afeta nas pessoas e o que isso afeta no comportamento humano? É a primeira pergunta que eu faço, eu vou começar ali e com o Dr. Júlio Torres. Exatamente. A teoria da complexidade, primeiro, não é uma teoria, é um complexo de teorias. A palavra complexo e complexidade vem do latim. Plexus quer dizer tecido, a partícula com quer dizer junto. Por exemplo, um complexo industrial, várias indústrias no mesmo local. Complexo turístico, complexo B, vitamina B1, B2, B3, todas no mesmo comprimido, né? Isso, tecido junto. Então, essa teoria, esse conjunto de teorias vem mostrar que a realidade não era tão simples assim. Ela é complexa no sentido de ter interações, interatividade. Isso é que dá a complexidade nas coisas. E hoje, principalmente nos últimos tempos e com mais velocidade, isso está sendo notado em todas as áreas. A ideia da complexidade, de que tudo está ligado com tudo e que as coisas não são proporcionais, não são lineares. Uma pequena causa pode gerar um grande efeito, assim como uma grande causa pode gerar um pequeno efeito. É exatamente o que é chamado de a metáfora da borboleta ou o efeito da borboleta, que é o princípio primeiro da teoria do caos, tá certo? Aí as outras teorias fractais, na realidade é a mesma coisa vista de um outro ângulo, seria a geometria da teoria do caos. É um negócio mais visual, mas que tem muitas aplicações em todas as áreas. E aí você pergunta, e eu com isso? Exatamente vem fazer com que a gente mude um pouco a nossa visão de mundo. Que o mundo não é essa máquina que se pensava, principalmente a partir das leis do Newton, e isso foi sacramentado pela Revolução Industrial e pelo positivismo de Augusto Comte, que o mundo seria assim todo ordenado, mas uma ordem naquele sentido de que, dentro dessa visão, ordem quer dizer tudo parado, tudo quieto. Isso não é ordem, isso é preâmbulo de morte. Vida é movimento, vida é interação, vida é essa coisa que está acontecendo e às vezes muda de repente para uma outra e sem essa proporcionalidade que a gente via. E isso a gente vê hoje mais claramente em todas as áreas. A internet é o exemplo mais clássico da teoria da complexidade. Você pode competir e cooperar ao mesmo tempo, né? Você é competente e incompetente ao mesmo tempo.
E antes a gente não pensava assim, ou é A, ou é B, ou é preto, ou é branco, ou é rico, ou é pobre. Mas a lógica mudou, a lógica Fuse, por exemplo, vem mostrar isso, né? Então, a gente passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Sai daquela, por exemplo, na área das empresas, administração. Quando veio a administração científica, Taylor e Fayol pegaram exatamente as leis do Newton e colocaram na empresa. E as pessoas passaram a ser tratadas como se máquinas fossem. E a gente sabe que as pessoas não são máquinas. A eficiência mecânica é diferente da eficiência humana. Você pode pegar uma máquina que foi feita para fazer 1000 parafusos por hora, ela vai fazer 1000 parafusos por hora. E às vezes faz 998, mas pelo menos está lá pertinho. Mas o ser humano, os seres vivos, de uma maneira geral, é diferente. Aquilo que você faz hoje aqui em meia hora, vai fazer amanhã e leva 3 horas, ou faz em 5 minutos, porque depende do contexto, depende de 1000 variáveis que estão interconectadas, inclusive à distância. Isso é que é a ideia que vem da complexidade. E a teoria do caos, o que mais caracteriza é essa coisa da grande sensibilidade a pequenas variações nas condições iniciais. Mas quando eu digo grande sensibilidade a pequenas variações, entenda-se também pequena sensibilidade a grandes variações, ou seja, é a ideia da não proporcionalidade. Porque o Newton, para ele, a cada ação corresponde a reação em sentido contrário de mesma intensidade e é imediato, né? Aqui não, na visão da complexidade, uma pequena coisa hoje pode provocar um grande efeito daqui a 40 anos, e é isso que acontece na natureza. A natureza é bem mais paciente do que nós, às vezes leva milhões ou bilhões de anos, por exemplo, para transformar grafite em diamante, que é a mesma coisa, é carbono puro os dois. O que muda? Exatamente a complexidade da interação entre os átomos de carbono. Se eles estão relacionados 6 a 6, formando um hexágono perfeito, isso é grafite. É um lubrificante sólido. E milhões de anos depois, com muito calor, principalmente em vulcões e tal, surge o diamante. Esses átomos, essa estrutura se dissipa. Aí vem uma outra ideia que é dentro da teoria do caos, que é a ideia do Prigogine, que é a ideia das estruturas dissipativas. As estruturas se dissipam e formam novas estruturas. Esses átomos se reorganizam agora de 4 em 4, formando um tetraedro perfeito. E aí é a coisa mais dura do mundo. E é a mesma coisa, é carbono. A organização é a mesma, o que mudou foi a estrutura. Então, isso faz a gente ver as empresas, os sistemas, o mercado, a política de uma maneira diferente. Você pode ter, sim, a mesma organização, mas a estrutura ela é inerentemente mutável, cambiante, e precisa mudar porque você está em interação com outras estruturas, e para que você se dê bem, precisa haver o acoplamento estrutural, que também tem a ver com a autopoiese, que é uma outra teoria que também tem a ver com essa coisa da teoria do caos. Então isso muda a visão de mundo, você passa a ver a empresa agora não mais como só máquina, mas tem gente, tem máquina também, tem dinheiro também. Então aquela visão mecanicista de mundo que era aplicada para tudo, é ótima e é a melhor visão que tem para a máquina, mas para a gente é diferente. Okay. A visão econômica de mundo é a melhor que tem para dinheiro, mas a visão complexa não vem acabar com as outras, mas vem juntar tudo isso e dizer que empresa tem gente, empresa tem dinheiro, empresa tem máquina, empresa precisa se preocupar com o ambiente, sustentabilidade, essa coisa toda, e com política, com poder, isso tudo é complexidade. Ok, vamos ouvir a opinião aí do Roncalho Maranhão. Eu queria corroborar com o professor Júlio, né, em tudo que ele falou, e adicionar algumas coisas do tipo, por exemplo, e eu que tenho a ver com complexidade, né? Por exemplo, na minha área, administração, eu diria o seguinte, que o mecanicismo de Taylor e Fayol, tá, foi aplicado em 1911, 1924. Depois vieram os teóricos da teoria das relações humanas, colocando um pouco mais de humanidade, né, naquela situação que era muito mecanicista, tá? E avançamos em teorias, melhorando, né, toda essa atividade administrativa das organizações, procurando compreender melhor, né, como funcionam as organizações, as pessoas, os grupos e tal. E diria que chegamos, né,
a teoria da cibernética, a visão sistêmica da administração, onde aspectos de complexidade começam a ser tratados já aí por volta da década de 30, 40, já começa a se entender que as organizações são sistemas complexos, sistemas abertos, né? E que estão interagindo continuamente com o meio ambiente, né? Onde também são vulneráveis às forças tanto internas quanto externas, né? Então, desde essa época já se tem consciência de que as empresas são sistemas complexos. Somente agora nos anos 90, né, é que alguns conceitos mais técnicos da teoria da complexidade, como o professor Júlio falou, né, sobre o fenômeno da sensibilidade às condições iniciais, né, que teve um grande avanço a partir do engenheiro meteorólogo Edward Lorenz, com a aplicação dessa observação desse fenômeno em seus estudos de meteorologia, né. Porém, isso é coisa que foi observada já por um matemático francês chamado Jacques Hadamard, em 1800 e no final do século XIX, né? Então são coisas que a humanidade já conhece. O que nós não soubemos fazer até agora foi aplicar esses conceitos, né, aos diversos ramos, né, e principalmente no nosso caso aqui, creio também que é o caso do professor Alberto, né, a aplicação de conceitos de complexidade às ciências sociais. Mas eu diria o quê? Por exemplo, em termos de administração, apesar de toda essa evolução da teoria administrativa, eu diria que ainda hoje a grande maioria das empresas ainda são bastante mecanicistas e os seus executivos, os seus líderes não têm essa consciência da complexidade e que, se a tivessem, tá, poderiam tornar suas empresas muito mais eficientes e muito mais produtivas e sofrer menos, sofreriam menos estresse, estariam mais preparados para enfrentar essa realidade que eu diria caótica, principalmente desses últimos tempos que estamos vivendo, né? Nessa nova era da sociedade do conhecimento e da informação, onde tudo muda e muda rapidamente, e a gente estaria preparado e mais consciente de que o mundo é assim, o mundo está em constante mutação. E trabalhando esses conceitos dentro das organizações, volto a repetir, poderíamos ter as organizações mais produtivas e os empregados e os nossos colaboradores mais felizes, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar de aplicações desses conceitos na prática, em estudos que eu fiz na minha época da Espanha. Vamos deixar para a próxima. Vamos ouvir aqui a opinião aqui do professor Perfeito. Antônio Alberto Teixeira. Eu diria também que falar de teoria da complexidade é importante, é fundamental, e mais notadamente, de uma forma geral, o que se prevalece é o economicismo, é a visão mecanicista, de causa e efeito. Então isso é muito comum e as coisas imediatas, e muitas vezes quando você fala em algo complexo, olha, isso não é científico. Como eu lembro quando eu estava em São Paulo, tinha um professor que fui procurá-lo para ser meu orientador e ele disse, olha, isso é coisa das ciências sociais, nós somos uma ciência ciência social, mas aplicada. Ele fazia a diferença. Por quê? Porque não tinha modelos econométricos na minha dissertação de mestrado. Eu estava estudando a visão social, política e econômica do Juscelino Kubitschek. Como é que ele utilizava o olhar dele no planejamento. E não somente a questão do planejamento determinista de causa e efeito que o Lucas Lopes, Roberto Campos e outros sentavam e fizeram o plano, e o plano deu certo por isso. Eu estava vendo como eram as suas relações sociais, como eram as suas relações pessoais, de amizades, como é que ele formou a equipe, como é que se davam as relações de poder entre diferentes atores, não só políticos, mas econômicos, mas sociais. E inclusive com os artistas da época, as relações que eles tinham com as atrizes, com os cantores e assim por diante. Então o professor achou um absurdo, disse, olha, como é que tu vai falar de planejamento na época do JK, querendo utilizar essas outras variáveis? Olha, eu não quero, procura outro, que isso aqui não é economia. E eu tive trabalho realmente de encontrar uma pessoa da área lá para ser meu orientador. Professor, infelizmente eu tenho que pedir o primeiro intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos discutindo a teoria da complexidade, a nova ciência. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br.
Esse programa sempre é gravado aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. O diferencial do curso de Direito da FGF está instituído em diretrizes e princípios educacionais éticos, com uma programação e metodologia de ensino próprios, fundamentais à formação de novos profissionais. O referencial é a constante interação entre alunos e professores, o que promove um ambiente produtivo e de crescente aprendizado por meio de discussões temáticas em salas de aula. O NPJ, Núcleo de Prática Jurídica da FGF, proporciona ao aluno do curso de Direito pôr em prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula por meio do atendimento jurídico à comunidade. Venha crescer na FGF! O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre teoria da complexidade, a nova ciência. Professor Júlio Torres, para a gente falar um pouco dos atratores, eu lembro que aqui no Ceará a gente tem esses nomes, né? A gente usa esse nome atrator, principalmente na praia de Capuí, né? Para colocar aqueles pneus, né? Lá dentro do mar, né? E tem alguma coisa a ver esses atratores aqui? Como é essa teoria dos atratores? Nós vamos mostrar um slide aí para o senhor explicar melhor como funciona isso. A ideia do atrator, inicialmente chamavam atrator estranho, porque o comportamento dele é estranho e tal. Mas hoje chama-se atrator caótico. E os atratores caóticos, isso é uma imagem que o telespectador está vendo aí, é o famoso atrator de Lorentz. Os atratores caóticos é que colocam a ordem no caos. Então, no caso aí, é uma figura gerada por computador, ela não é no plano, é no espaço. Pontos viajando na tela formam essa figura a partir de equações não lineares envolvendo a pressão, a temperatura e a velocidade dos ventos, e dependendo de como essa figura é gerada, isso se sabe se vai chover amanhã ou depois, ou coisa assim. Agora tem uma característica interessante do atrator caótico, é que ele nunca repete a trajetória. Por exemplo, ele nunca dá duas voltas em uma mesma asa dessas. Nunca dá duas voltas do mesmo lado. Ele dá uma volta de um lado e passa para o outro, e do outro vem para o um, e assim por diante, girando. Isso forma como que um campo de força que atrai. Que você citou aí, que os pescadores de Capuí colocam pneus com cimento lá dentro do mar, exatamente aquilo vai formando, vai chamando animais, lagostas e tal, e vai formando, vai atraindo ali, e vai formando todo um ecossistema ali ao redor daquele pneu, e depois tem muito peixe e tarará, e os pescadores vêm e pescam. Então isso. É o uso na prática do atrator. No caso do mundo natural, o Sol é um grande atrator do nosso sistema planetário, mas a Lua também é um atrator, mexe nas marés da Terra e assim por diante. E na empresa, os gestores são atratores, você é um atrator, seu sorriso é um atrator, seu olhar é um atrator, sua competência é um atrator. E a gente precisa saber o que é isso e trabalhar melhor esses atratores. Por quê? Por conta da visão de mundo que ficou muito impregnada, nós temos atratores que são não caóticos. Existe atratores não caóticos? Exatamente. Né? É o segundo slide, vamos mostrar esse aí. Que está mostrado é o atrator caótico. Esses agora é um atrator não caótico. E é o que está predominando mais nessa visão mecanicista das empresas. O exemplo de um atrator não caótico, que é que coloca ordem no sistema, mas essa ordem na ciência simples, que a gente pensa que ordem é quando está tudo parado. Isso não é ordem, isso é morte. Estabilidade, que é sinônimo de morte. Equilíbrio, fisicamente falando, o resultado das forças é trabalho zero. Então, por exemplo, essa primeira figura aí, o pêndulo. Eu pego o pêndulo, uma bolinha pesada, numa cordinha, eu puxo ela para o ponto A e jogo com uma força, ela vai até o ponto B. Mas quando volta, ela não vai mais até o ponto A. E vai diminuindo o curso dela até que ela para no ponto C.
E obrigatoriamente, até mesmo seguindo a lei do Newton, que é a linearidade, eu posso até predizer, não é nem prever, é predizer que ela sempre vai parar no ponto C. Isso é um atrator de ponto fixo. É aquele cara na empresa que diz assim, amigo, aqui na empresa você tem liberdade para tudo. Certo. Mas só pode fazer o que eu mandar. Pronto. É aquele professor que diz, turma, no dia da prova pode escrever qualquer coisa, mas tem que ser do jeito que eu botei no quadro. Imagina um cara desse numa equipe. É aquele cara que não aceita a ideia dos outros. Então, se você tiver dois atratores, duas pessoas que são atratores de ponto fixo numa equipe, você não vai ter equipe, vai ter briga, né? O segundo caso é um outro atrator, também não caótico, é o mesmo pêndulo, só que agora você coloca uma bateria nesse pêndulo. Então ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B, e do ponto B vai ao ponto A, e do A vai ao B, e fica nisso como o pêndulo de um relógio, enquanto tiver a pilha com energia. Então é o chamado círculo limite, ele fica fazendo esse círculo. Tem hora que está no estado, tem hora que está no outro. Ele já avança um pouquinho mais do que o atrator de ponto fixo, que o atrator de ponto fixo chama para a morte. Certo? Imagina um gestor numa empresa que não tem uma visão assim mais ampla da coisa. A equipe dele, a empresa dele não cresce porque a inteligência empresarial dessa empresa está limitada pela, digamos, ignorância do gestor. Tá certo? Esses dois atratores são atratores que numa equipe, numa empresa, geram baixo e baixíssimo desempenho. Nós temos um terceiro atrator não caótico, que é, na matemática chama-se de touro, não é touro, é touro. Touro. Imagina uma câmara de ar. Então eu vou sair daquele ponto A, aquela bolinha preta ali, e vou até o ponto B, mas eu não vou simplesmente girando, circulando a câmara de ar. Eu vou fazendo giros na câmara de ar, mas em torno também do meu próprio eixo. É como o movimento da Terra em torno do Sol e em torno do próprio eixo. Então, nesse caso, esse atrator, ele tem mais campo de ação. O cara que já tem mais jogo de cintura, já começa a aceitar a ideia do outro e tal. Esse atrator chamado touro é um atrator de médio desempenho. Então, esses atratores não caóticos, numa empresa, ou em qualquer organização, numa faculdade, numa equipe, num time de futebol, eles geram baixo desempenho ou até médio desempenho. A ideia é a gente saber identificar esses atratores, saber o tipo que ele é, e por meio de dinâmicas, de vivências, de música, de diálogo, transformar esses atratores em atratores caóticos que nunca repetem a trajetória, entram na zona que se chama de no limiar do caos, pontos distantes do equilíbrio, onde se gera mais informação e se gera mais conhecimento. Porque um sistema muito nessa ordem que a gente chama ordem linear, ele emperra, ele morre. Também, fora da faixa, além da faixa do caos, o sistema desintegra também. Então é numa ordem e num caos ao mesmo tempo, que é chamado limiar do caos, que nem é tão ordenado que trava e nem é tão desordenado que desintegra o sistema. Eu quero colocar ali o professor Roncalli Maranhão, porque veio aqui no seu currículo, o senhor disse que o senhor trabalhou em aeroportos. Aí eu queria pensar o seguinte, a teoria do caos é aplicada nesses aeroportos, e quando não dá certo, e como é que funciona? Por exemplo, agora, nós passamos por uma crise, né, recente nesse país sobre os aeroportos, né, e tal, mas como é que fica isso mostrado graficamente? O senhor tem alguma coisa que o senhor pudesse nos explicar como é que funciona isso? Quando a gente diz deu um caos no aeroporto, é porque nada está dando certo, mas na teoria do caos é quando dá certo, professor? Eu diria, professor Jonas, que aeroporto, o sistema da aviação civil como um todo, ele é um sistema de alta complexidade. Eu diria até que dentro do conceito dos sistemas complexos, ele estaria dentro do conceito de um cientista que se chama Philip Anderson, que ele classifica os sistemas complexos. E ele diz o seguinte, que o sistema complexo de nível 4 pode ser considerado um sistema complexo adaptativo. São sistemas de alta complexidade que têm que ter a condição e a flexibilidade de estar se adaptando às mudanças do ambiente, às mudanças internas, né? As mudanças, por exemplo, as empresas aéreas sofrem influências até da meteorologia, como sabemos, né? Então são sistemas bastante complexos, tá? E vulnerável demais, né, a muitas variáveis. Muitas forças estão atuando sobre o sistema da aviação civil, né? Então qualquer
qualquer pequena modificação pode causar um efeito bastante drástico ao longo do tempo, que cresce exponencialmente. E aí poderia levar o sistema a um caos e a muito longe do equilíbrio dinâmico dele, que ele necessita para estar estável dinamicamente, né? Eu trouxe aqui, coincidentemente, duas figuras interessantes que mostra exatamente, não precisa só se levantar, só mostrar. Que mostra exatamente, por exemplo, um dia, né, a movimentação de aviões, tá, registrada de um único dia. Isso aqui, se o telespectador, creio que pode ter uma visão interessante, cada linha dessa é uma trajetória registrada pelo radar do controle de tráfego aéreo do aeroporto de Madrid. Esse vermelho são os pousos e as linhas azuis são as decolagens, né? Isso numa condição de ventos normais para aquele aeroporto, que é de norte a sul. Então nós temos aqui essa série de pousos, né? Nós podemos ver aqui perfeitamente, que se trata de um sistema bastante complexo. E a gente tenderia, olhando essa figura, a dizer que é um sistema caótico. Mas, por incrível que pareça, por causa dos atratores, como comentado pelo professor Júlio, esse sistema está em equilíbrio. Aparentemente caótico, mas está em seu equilíbrio. Porque senão você já imaginou se estivesse em grande desequilíbrio. Isso. Agora, o equilíbrio que eu quero me referir aqui é sempre equilíbrio dinâmico. Certo. Porque sistemas complexos jamais estão em equilíbrio pleno, tá? Normalmente estão em equilíbrio instável. E se mudar o vento? Bom, então vocês viram aqui, né? Nesse caso, o aeroporto de Madrid tem uma operação diária de 1.400 e poucas aeronaves por dia. Bom, então o sistema está funcionando assim, aparentemente já meio caótico. Imagina você quando o vento muda. As operações mudam completamente e a figura das trajetórias se invertem e fica, tá, desta maneira. Os aviões pousando, né, a partir do norte e decolagens ao sul, e as aeronaves todas retornando para o norte, porque a maioria dos aviões que decolam do aeroporto de Madrid vão para o norte europeu, né? Então isso é um sistema complexo, de alta complexidade, né? Porém aqui nós temos também a incidência de conceitos de complexidade, do tipo, por exemplo, que também podemos considerar um sistema auto-organizado. Imagina os senhores se um sistema desse, né, o aeroporto de Madrid, as empresas aéreas, né, as empresas de combustíveis, tudo. Imagine os senhores se todas as decisões e todos esses controles fossem centralizados, né? Nesses sistemas é necessária uma descentralização muito grande. Nesse tipo de sistema, a maioria dos indivíduos que participam do sistema, eles têm grande autonomia para tomar decisões. Senão, seria impossível e o sistema entraria em desintegração. Eu queria colocar aqui o professor Alberto Teixeira na conversa, eu quero trazer, entende, para o lado político do Brasil. E, por exemplo, professor, dirigir um país desse não é nada fácil, né? Com tantos interesses. E como é que dá certo? Com tantos atratores. Com tantos atratores, como é que dá certo, professor, na sua visão? Eu estava pensando aqui, há algumas colocações do Edgar Morin, né, do francês filósofo, ele colocando o seguinte, que a sala de aula, né, é um fenômeno complexo. E que se nós não alterarmos, sabemos utilizar e modificar as estruturas existentes nesta sala de aula, na universidade, na educação, nós simplesmente não teremos condições de gerir de uma forma eficaz, eficiente, equitativa para um desenvolvimento humano, para uma sociedade sustentável. Porque da forma hoje que nós olhamos o mundo e administramos, a cada dia está afundando mais. As resultantes para a sociedade e para a humanidade deixa muito a desejar. Então, por exemplo, veja o seguinte, professor Jonas, a questão das disciplinas, né? Muitas vezes as disciplinas não formam um todo, um conjunto. Então gera o quê? Há um médico que vai ser prefeito, ou um médico que vai ser deputado, um médico que vai ser governador, ou um economista, e não consegue fazer uma administração que realmente seja eficaz, eficiente no sentido do bem comum da coletividade. Por quê? Porque o olhar dele é departamentalizado. Então, muitas vezes,
senhor estava brincando com relação à questão da corrupção, muitas vezes o cidadão sai como corrupto, e na realidade ele não é um corrupto, mas ele não foi capaz de ter o seu saber, compreender essa complexidade e ver outros saberes para formar um conjunto. Ele simplesmente diz, eu sei, eu sou prefeito, como eu já ouvi alguém dizer. Eu é quem mando aqui. Eu fui eleito pelo povo, eu é quem mando. E aí vou escolher quem eu quero. Mas no olhar como se ele tivesse o saber contábil, o saber cultural, social, político e assim por diante. E às vezes é o cidadão que veio ao município convidado para exercer a sua profissão. Ele não conhece as relações de poder, a compreensão, o saber popular, como é que as pessoas se relacionam, quem é quem. E aí o que acontece? Isso não dá certo. Gera o caos no sentido pejorativo. Você não dá certo. Os recursos são mal aplicados e sai lá como um péssimo político, no sentido de um agente político, um agente que deveria ser público, mas às vezes privatiza o patrimônio. Ele não compreende o quê? As relações sociais, política, econômica. Por quê? Porque ele achava que o saber dele, no sentido técnico, estrito, é suficiente. Então, um país desse, nós vamos melhorar muito no município, no distrito, no estado, se nós tivermos pessoas formadas com a compreensão de que as partes formam um todo, mas esse todo, ele também tem que ter essas partes, especificidades. Ninguém está dizendo que não tem que ter um especialista, tem que ter. Mas esse especialista tem que compreender o todo. E o generalista tem que compreender que o especialista é fundamental nesse processo de complexidade, na gestão, na política e assim por diante. Veja que, normalmente, os bons políticos são aqueles que têm uma visão humanista e não aqueles arrogante que acha que sabe tudo, que é poderoso e assim por diante. Isso é muito bom na ditadura. Mas na democracia jamais funciona. Ok, nós vamos pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva. Hoje nós estamos falando sobre a teoria da complexidade, a nova ciência. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa sempre é gravado aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Você sabe qual é o diferencial do curso de Ciências Contábeis da FGE? Aqui disponibilizamos os melhores profissionais do mercado, biblioteca, laboratório de informática e muito mais. Não seja apenas mais um no mercado, seja o melhor. Ciências Contábeis é na FGE. O programa Universidade Viva de hoje, estamos falando aqui sobre teoria da complexidade, a nova ciência. No bloco anterior, o professor Alberto Teixeira estava falando sobre o todo e o tudo e o nada, né? Uma parte e o todo. Então, isso nos remete aqui ao soneto Fractal, né? Que diz o seguinte, né? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em parte todo em toda a parte, e em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte, não se sabendo partes deste todo, um abraço que lhe acharam sendo parte, nós disse as partes todo deste todo. Isso é um soneto de Gregório de Matos. Eu pergunto ali ao professor Júlio Torres, foi Gregório de Matos que inventou essa história do fractais? A teoria da complexidade é chamada de a nova ciência, mas é a nova velha ciência. Se você pegar o todo e dividido em partes, na menor parte você vai encontrar o todo. Então esse soneto do Gregório de Matos
foi feito em homenagem a um braço do Menino Jesus, que roubaram o Menino Jesus de uma igreja da Bahia e encontraram o maior pedaço, foi um braço e o resto não encontraram. E aí ele fez esse soneto e dizendo que o todo está naquela parte, então colocaram o braço do Menino Jesus lá e aquilo ficou sendo... É o que a gente tem hoje na igreja católica, principalmente a história da relíquia. O que é a relíquia? É um fiapo de cabelo do santo, é um pedaço da coisa. E aquilo representa todo. O pessoal hoje acha um dente do dinossauro que viveu há bilhões de anos atrás. E a partir desse pedaço de dente, cria-se todo o dinossauro e o ambiente onde ele viveu e tudo, e estuda o DNA do cara, né? Então essa coisa que realmente o todo está na parte, eu gostaria de mostrar uns slides aqui da ideia do fractal. Mostra aí os Essa figura é o famoso fractal do Mandelbrot. Usando fórmulas matemáticas, você coloca no computador e sai uma bolha, e dessa bolha vai gerando outras bolhas. Vamos dar um zoom nessa parte. Vamos dar mais um zoom. Mais um zoom. Mais um. E agora outro. E outro. E outro. Olha que aquela figura escura no centro é exatamente a imagem da figura original. Ou seja, como o Alberto falou no bloco passado, a parte está no todo, mas o todo está em cada parte. Você, telespectador, está em cada célula sua. Falamos de características genéticas do DNA. Assim deveria ser na empresa. A empresa está todinha em cada funcionário dela. Cada funcionário é o presidente dessa empresa e deveria agir assim. Se cada um fizesse como tal, talvez fizesse as coisas bem feitas, mas precisa ser reconhecido como tal também. O presidente precisa reconhecer em cada funcionário seu um presidente da empresa e valorizá-lo e capacitá-lo e assim por diante. Vamos continuar nos slides para a gente ter melhor uma ideia dos fractais. Mais um slide, o próximo. O triângulo de Pascal é um triângulo feito de números, os dois lados aqui da lateral de uns, o terceiro lado é formado pela soma. Se você pintar de preto os números ímpares e de branco os números pares, vai dar um triângulo formado de triângulos. Próximo slide, por favor. Aí o triângulo de Pascal já numa dimensão com mais lados. Vai ter um triângulo formado de triângulo, formado de triângulo. Ou seja, o padrão do todo está em cada uma das partes. Vocês poderiam focar aqui esta figura feita com tesoura e papel e um pouco de paciência. Tá? É uma figura fractal correspondente ao triângulo de Pascal. Eu posso mostrar, inclusive, pelo outro lado. Eu acho mais bonito assim. Fica em alto relevo. Tá certo? Muito interessante. O todo está na parte e a parte está no todo. Voltando para o telespectador entender bem a ideia do fractal. Se eu perguntasse, eu tenho aqui na minha mão uma semente de maçã. Quantas maçãs existem nessa semente? O telespectador há de convir que pode não existir nenhuma, se eu não plantar não vai nascer. Mas existem infinitas possibilidades de sementes de maçã, porque nessa maçã já tem o potencial de uma macieira que vai nascer, que vai dar várias maçãs, que vão dar várias sementes e por aí vai. Ou seja, dessa semente de maçã vem infinitas maçãs até o final dos tempos, se é que esse final dos tempos vai existir. Mas todas as maçãs que vieram antes dessa semente, que chegaram a ela, também estão nessa semente. Isso muda até a nossa ideia sobre vida e morte. Tá certo? E a empresa saber que ela precisa trabalhar a ideia da sustentabilidade, não com S minúsculo, mas para a posteridade e o ambiente e assim por diante. Continuando as figuras fractais para entender melhor. Ainda tem mais algum slide aí? Ainda tem mais algum slide? Mais alguns slides fractais. Um brócolis romanesco. Pode olhar que cada parte tem o mesmo formato do todo. O próximo slide. Um couve-flor. Esse eu comi. Eu comprei lá no supermercado e comi, mas tirei uma foto antes. Cada parte dele é o formato do todo. Próximo. De tal maneira que você vai começar a ver figuras, porque ao olhar as coisas com essa visão fractal do todo e da parte, e o todo fazendo parte da parte e a parte fazendo parte do todo, você vai começar a desenvolver estruturas neurais para ver agora com essa visão. E você vai ver figuras assim. O cara bateu a foto do mar batendo na pedra. E eis que aparece
a figura do deus do mar, Netuno, ou Netuno. Poseidon, deitado na pedra com a cabeça escorada ali na pedra. Não sei se todo telespectador vai ver, mas parece, né, exatamente o rosto ali, a cabeça do Deus deitado lá. Parece o Leonardo Boff, né, barbudo, deitado ali. Próximo. Vamos para o próximo, porque esse bloco é menor. O próximo, uma foto do Franz Kreisberg, é um fotógrafo polonês que é radicado no Brasil, mora em Curitiba. Ele denuncia as queimadas no Brasil todo. Isso é uma árvore caída numa queimada no interior da Bahia. Se você fixar o seu foco nessa figura mais branca, da cinza mais branca que tem aí nesse tronco, isso foi no interior da Bahia, que incrível. Eis que aparece a imagem da famosa baiana Carmen Miranda, com saia rendada, o braço direito segurando a saia, abrindo a saia, o braço esquerdo levantado, segurando a cesta de frutas na cabeça. Então você vai começar a ver essas figuras no mundo natural. E você vai, na empresa, começar a ver padrões de ideias, padrões de projetos, padrões de produtos, padrões de mercado. Isso vai ajudar você exatamente a visualizar o que pode acontecer, o que pode fazer, isso tanto na política, como na empresa, como na educação. Exatamente, o empreendedor é um identificador de atratores que vão se formando dentro dessa ideia da teoria do caos, e os atratores são, além de caóticos, são fractais, porque eles mantêm essa característica e isso se propaga para as gerações futuras. O professor, infelizmente, esse tema do programa, né, Teoria do Caos, precisaria que a gente conseguisse fazer como os profetas da Bíblia faziam, né? Teve um que parou até o sol, né, para poder terminar a guerra, né? E realmente a gente não consegue parar o tempo aqui, né? Com esse bloco é um pouco menor. Eu vou chamar aqui o último intervalo. Na volta a gente faz as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a teoria da complexidade. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Eu gosto do curso de enfermagem da FGF porque ele está voltado para o atendimento humanizado. E o aluno está inserido no saber ser, no saber conhecer e no saber fazer. O curso nos oferece estruturas fiéis ao ambiente hospitalar, para que possamos nos tornar bons profissionais. Deixa o aluno atualizado e inserido no mundo científico através da informática, mantendo o elo de comunicação aluno-professor. E é esse o diferencial do curso de enfermagem da FGF. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre teoria da complexidade, a nova ciência. Felizmente o nosso tempo realmente está chegando ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu vou começar ali com o professor Roncalho Maranhão e prometendo que a gente vai fazer um novo programa sobre este assunto para dar continuidade. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Professor Jonas, eu gostaria de apresentar aqui, rapidamente, né, alguns conceitos de complexidade que a gente conseguiu identificar num estudo de caso que nós fizemos, e isso está num artigo intitulado Gerenciamento pela Qualidade Total, uma análise crítica a partir de uma abordagem complexa. Foi um estudo de caso que nós fizemos na Varig e uma crítica também à questão dos modelos de qualidade aplicados da forma como são tradicionalmente. Então nós percebemos o seguinte: o paradigma mecanicista e reducionista existente na empresa comprometeu a implantação do sistema, né? Por quê? Porque a empresa aérea, como já falamos, são sistemas complexos, adaptativos, muito dinâmicos e não podem ser reduzidos assim a um simples conjunto de suas partes. A empresa resolveu implantar o sistema, não implantou em todas as unidades e aí começou um problema envolvendo a questão da cultura organizacional, da cabeça das pessoas, da mentalidade das pessoas, porque se diz hoje que programas de qualidade total, nessa abrangência, são verdadeiras mudanças de cultura, envolvem verdadeiras mudanças de cultura também. Percebemos também o seguinte: foi gerado um excesso de burocracia. Ora,
Em empresas de alta complexidade, você tem que ter velocidade. A burocracia, ela é bom até certo ponto, para efeito de controles, mas passado desse nível, como é que eu diria, aceitável, né? Num sistema complexo, ela vai causar lentidão e diminuir a velocidade e tal, né? Percebemos que nesse sistema também existe a incidência de catástrofes, teoria de catástrofes, que a gente não teve tempo de comentar aqui, mas que também, pela falta dessa consciência, o programa de qualidade aplicado não teve êxito, e isso foi um dos motivos, né? Não levou em consideração a questão do fenômeno da sensibilidade às condições iniciais, muito presente na aviação também, né? Por exemplo, a questão da administração da pontualidade dos voos. Você não pode estar penalizando os gerentes, chamando de incompetente, porque não atingiram determinadas metas em termos de pontualidade, quando fatores de toda sorte estão influenciando na pontualidade de um avião, né? E muita coisa desse tipo. Então eu queria dizer que eu acredito que o programa serviu para mostrar um pouco dessa coisa da complexidade e de forma até certo ponto aplicada. Ok, vamos ouvir aqui a opinião do professor Alberto Teixeira. Bom, eu diria, terminando o programa, dizer que para nós compreendermos a complexidade, nós temos que desaprender muita coisa e acabar, ou pelo menos reduzir a questão do ensinamento fragmentado e incorporar nos currículos a realidade cotidiana. Fica muito mais fácil se você compreender a teoria, se você incorpora esse processo. Então, a minha mensagem é que os telespectadores, os professores, os empresários pensem em rejeitar a simplicidade e passe a compreender a complexidade, que você terá melhores resultados para a humanidade e para os seus negócios, no caso específico. Ok, eu vou colocar ali o professor Júlio Torres para as suas considerações finais, mas eu queria que ele dissesse para o telespectador como o telespectador deve fazer, como eu devo fazer para aprender mais sobre a teoria da complexidade. Tem algum site, alguma coisa? Onde é que eu encontro livros sobre o assunto? Como é que eu faço e para eu sair desse quase parado, né? Quase à morte, como você diz, né? Para me tornar dinâmico? Para a vida. Nós temos o site www.teoriadacomplexidade.com.br. É um site para divulgação da teoria da complexidade, dessa nova ciência. Lá você vai encontrar artigos meus, artigos de outras pessoas, textos, indicações de livros excelentes, links para páginas que falam sobre complexidade, slides sobre teoria do caos, fractais, lógica fuzzy, teoria das catástrofes, vídeos fractais e muita coisa. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores e por falar em livro, né, eu recebi aqui de presente o livro Guia da Cidadania para a Transparência, Prevenção contra a Corrupção, do professor Alberto Teixeira, e que eu pretendo fazer um programa também sobre este assunto aqui, porque ele deve ter aqui a fórmula secreta, né, revelada, né, da prevenção contra a corrupção no Brasil, no Ceará e no mundo, né, professor? Agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, este programa exibido originalmente pelo canal 14 da NET, o seu canal universitário de Fortaleza, e também é exibido sempre aos domingos pela TV Ceará para todo o estado do Ceará, domingo 11 da manhã, com reapresentação às quintas-feiras, 0h30. Esse programa também é transmitido através da TV Assembleia, canal 30, sempre aos domingos, às 8h da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18h. Muito obrigado pela sua audiência. Houston, you've got to see this.